Vamos falar um pouquinho sobre essa situação das queimadas. Em 24 horas, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, sendo responsável por 75% das queimadas na América do Sul, segundo o programa Queimadas do INPE. E aí, ontem, a gente teve uma audiência de conciliação sobre o plano de prevenção e combate ao fogo na Amazônia, no Pantanal, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, chamou as queimadas de uma autêntica pandemia de incêndios e determinou a convocação imediata de mais bombeiros, um mutirão das polícias Federal e Civil e Força Nacional para investigação e combate de queimadas por causa humana, além da ampliação do número de aeronaves no prazo de 10 dias. Queria te ouvir sobre essa determinação de um ministro da Corte que talvez sobreponha algumas atribuições do ministro da Justiça. Cá para nós, né, aqui em família, como sempre, o Palácio do Planalto está achando que o Flávio Dino precisa desencarnar do Ministério da Justiça. Ele continua assim, pairando sobre o Ministério da Justiça, e enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ele age como ministro do Executivo, dando ordens para lá e para cá. É a terceira investida do Flávio Dino no caso das queimadas. Na primeira, ele exigiu um plano do governo para combate às queimadas. Na segunda, ele exigiu ações, né? Inclusive, na segunda vez, ele disse de onde viria o dinheiro, né? Falou até, olha, o governo cria um crédito extraordinário, E dessa terceira vez, ele toma decisões executivas, determinando que os bombeiros de estados que não tenham sido atingidos sejam enviados para as áreas que estão em chamas, né, as áreas mais críticas. E, junto com esses bombeiros, o Flávio Dino também determinou o envio de aeronaves, que são muito importantes no combate de incêndios. O incêndio é enorme, né? Esses incêndios são pavorosos e não adianta você botar só pessoas ali com um baldinho d'água ou mesmo com mangueiras. Então, o avião tem uma área de ação muito mais efetiva. Agora, a situação, apesar do incômodo do Palácio do Planalto, cá para nós, né, a ação é necessária, porque o Brasil está vivendo uma situação jamais vista. É curioso, né, gente? É curioso não, é dramático, né? Dramático e curioso que há pouco tempo a gente viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, debaixo d'água, né? O Rio Grande do Sul, um estado tão importante, sendo engolido pelas águas. E agora você tem uma seca inclemente pelo país afora. E agora o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou 8.520 focos de incêndio no Brasil. Eu vou repetir, 8.520 focos de incêndio. E esse número, segundo o próprio INPE, representa quase 70% do total de focos de incêndio em toda a América do Sul. Em toda a região, toda a América do Sul, foram 12.200. E só no Brasil, 8.520. Então, realmente, é uma situação que está fora do controle e o governo correndo atrás, mas correndo atrás açoitado pelo Supremo Tribunal Federal e particularmente pelo ministro Flávio Dino. Essa queimada, né, queimada que, aliás, isso se une ao desmatamento criminoso, histórico. Isso fica para a história, porque nunca se viu uma tragédia desse tamanho na área ambiental aqui no Brasil. Bom, ainda seguindo nesse tema, Eliane, ontem o presidente Lula esteve no Amazonas e lá em Manaus, na capital, ele anunciou a criação da Autoridade
climática, e era um assunto que estava ali já na transição de governo em 2022, mas não foi para frente. Vamos ouvir o que ele disse. O nosso objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e preparação para o enfrentamento desses fenômenos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal. Bom, e naquela época, na campanha eleitoral, também na transição, chegou até a se ventilar o nome da própria Marina Silva para ser autoridade climática, né, Eliane? Vem atrasada essa medida? Nossa, muito atrasada, né? Você lembrou bem. Essa proposta da autoridade climática vem lá da campanha de 2022. Aliás, teria sido uma boa combinação. A Marina Silva como autoridade climática, viajando o mundo, representando o Brasil, uma grande embaixadora do Brasil na área climática, porque ela é muito conhecida muito afora, e a Isabela Teixeira, que também foi ministra do Meio Ambiente nos governos do PT, seria a ministra executiva, né, a mão na massa. Seria uma boa combinação, mas a Marina Silva não aceitou, né? Aliás, gente, a gente tá, sabe, hoje é dia 11 de setembro, né? A primavera começa dia 23 de setembro, e com a primavera a expectativa é de começarem as chuvas. O governo anunciar a autoridade climática, sabe, com quase chegando a 2 anos, a metade do governo, né, e as vésperas do início das chuvas e da primavera, cá para nós, o governo está um tanto atrasado, e isso é mais uma frente de desgaste para o presidente Lula e mais vamos dizer assim, um presentão que o presidente Lula e o governo Lula dão para a oposição bolsonarista. Então, vem um pouco tarde demais. Isso teria que ter sido feito preventivamente, não agora, né, com 60% do país envolto em fumaça, né? E o São Paulo, principal estado, a principal capital do país, estão envoltos estão sendo sufocados pelo pior ar do planeta, sabe? Então o governo está meio atrasado. E o editorial do Estadão, eu não me lembro se sábado ou domingo, provavelmente domingo, é o editorial duro, aí eu diria assim, com uma pontadinha de crueldade, mas reflete muito o que eu ouço dentro de Brasília, que a ministra Marina Silva é como um vaso chinês. Tem muito valor, muito valor, mas tem mostrado pouco uso. Isso é ruim porque a Marina Silva é um ícone, o Brasil é líder nessa área ambiental, tem uma legislação super moderna e respeitada mundo afora, e vai ser o anfitrião da COP30 no ano que vem. Ou seja, é um conjunto muito perigoso, não apenas para o Brasil, obviamente, para as pessoas, para o ar que as pessoas respiram, para a economia, para a inflação, mas também para o próprio governo Lula. Eliane, quando você fala do vaso chinês, é no sentido de que ela teria potencial para fazer mais e não faz por inanição ou por represamento de ações em relação a outras alas do governo? A Marina Silva, ela tem uma biografia muito pungente, né? Uma bela biografia, uma menina
que, enfim, foi contaminada por mercúrio desde pequena, que andava descalça até a adolescência, que se alfabetizou já adolescente, e ela é uma mulher muito inteligente, muito preparada, que conhece muito essa área, mas cá para nós, ela nunca teve uma imagem de boa executiva. Tanto que quando Lula pensou em Marina Silva como autoridade climática e Isabela Teixeira para ser a ministra com a mão na massa, o que estava por trás disso é essa percepção de que a Marina é um ícone, é uma bandeira, né, uma marca, mas que a Isabela Teixeira é mais efetiva, mais, sabe, faz as coisas acontecerem. E neste momento eu diria, faz cair a chuva. Muito bom. Análise aqui da Eliane Cantanhede, falando agora um pouco sobre o Congresso Nacional. A gente tem a novidade do relator do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares, apresentando ontem uma nova versão do texto. Eliane, queríamos saber quais brechas podem beneficiar o ex-presidente Bolsonaro e quais os lances que vêm hoje. Pois é, ontem foi um bafafá lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela deputada bolsonarista Caroline de Toni, e ela simplesmente botou na pauta, assim, do nada, 3 dias depois da manifestação bolsonarista em São Paulo, pedindo anistia do 8 de janeiro, ela botou o projeto em pauta, né? E aí a tropa bolsonarista foi em peso para a CCJ, quem era membro, quem não era, né? E a tropa governista também entrou em ação. E a tropa governista conseguiu ali dar um jeitinho de adiar o projeto. Como? Né? O jeitinho foi o seguinte: as comissões na Câmara e no Senado não podem continuar funcionando, não podem continuar em sessão quando a sessão em plenário começa. A sessão nos plenários começa, né, na Câmara e no Senado, quando essa sessão começa, automaticamente as outras sessões nas comissões são suspensas, porque é uma questão de hierarquia, né? Então começou a sessão no plenário da Câmara e teve que ser interrompida. E a tropa governista está pronta para pedir vistas. Mas isso, sabe, é uma vitória de pirro do governo. O governo pede vistas porque o governo tenta empurrar com a barriga, ganhar tempo, mas isso não significa ganhar o jogo, né? Tem uma pausa, ganha tempo, tanto que ontem esse jeitinho ganhou tempo até hoje. E hoje a expectativa é de que a oposição bolsonarista volte à carga para conseguir a anistia daqueles criminosos, né, que invadiram e quebraram as sedes dos 3 poderes. Eu não entendo como você pode dar anistia, aliás, nem eu, nem os constitucionalistas, dar anistia a quem atentou contra o Estado Democrático de direito, mas é isso que a oposição e a extrema-direita do Congresso estão tentando fazer, dar anistia àquele povo todo. E isso, claro, quando começa uma anistia ao 8 de janeiro, isso fortalece o bolsonarismo e fortalece também a tese de dar a anistia ao próprio Jair Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos, portanto, sabe, se anistia um, ele vai querer que anistie o outro, e depois o outro, e depois o outro. Ou seja, pode quebrar tudo à vontade, porque depois vem a anistia. É uma questão que não é uma questão que deveria ser governo e oposição, mas sim é uma questão nacional de interesse, né, da defesa da democracia. Quem atenta contra a democracia
tem, evidentemente, que ser devida e duramente punido. Agora, só para concluir, né, o foco, né, o incêndio está em cima do projeto de anistia, mas tem um outro incêndio lá no Congresso, e particularmente na Câmara dos Deputados, porque o Elmar Nascimento, deputado do União Brasil da Bahia, né, não desistiu de ser candidato à sucessão do Arthur Lira na presidência. Ele era o candidato em pectore do Arthur Lira, mas foi descartado e agora ele está reunindo votos, reunindo esforços para voltar à carga. Ontem, o Elmar Nascimento foi ao Palácio do Planalto, falou com o ministro Alexandre Padilha, da articulação política, dizendo o seguinte: olha, eu tenho tantos partidos, tenho aí um acordo com o PSD do Gilberto Kassab e eu e o Antônio Brito, do PSD, continuamos em campanha. E hoje a expectativa é de que o Elmar Nascimento vá falar diretamente com o presidente Lula no Palácio. Lula diz que não tem candidato, mas lá no fundinho está mexendo os pauzinhos, né? Vai saber, né? Bom, Eliane, para fechar esse debate de ontem, talvez tenha sido até o único, né, da eleição americana, que mostrou Trump na defensiva e Kamala Harris partindo para o ataque. Foi uma inversão, né? Porque o debate do Trump com Joe Biden deu pena, né? Porque o Trump mente. Eu fico impressionada como ele é cara de pau e como as pessoas se deixam levar pelas fake news do Trump, do Trump, e não só do Trump, né? Nós sabemos como as pessoas são vulneráveis a fake news. E ontem inverteu o jogo. A Kamala Harris, né, ela tem um estilo muito interessante de debate, né? Eu vou me concentrar mais nela porque a gente sabe como é que é o Trump em debate, mas a gente não sabia como era a Kamala Harris. A Kamala, ela não é agressiva, hora nenhuma ela é agressiva, põe o dedo em riste, grita, não. Ela é uma promotora, né, uma senadora, vice-presidente da República, e ela é muito direta, muito objetiva, sem ser agressiva. E ela foi pegando nos pontos fracos do Trump, um atrás do outro, e ela estava na ofensiva e o Trump na defensiva. Agora, é preciso dizer que o Trump usou bem 2 ataques contra a Kamala. Primeiro, o governo Joe Biden, principalmente na questão da inflação. Mentindo, evidentemente, mas pegou. E segundo, né, as mudanças de posição da Kamala Harris em algumas questões muito delicadas do ponto de vista do eleitorado americano, como, por exemplo, a posição dela sobre imigração. Então, foi um debate muito importante para a gente comparar agora os novos contendores, vai rolar, né? Que são Trump e Kamala Harris.